Veremos agora um esquema de montagem de circuitos elétricos conhecido como ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é um esquema de montagem de elementos elétricos que permite a medição do valor de uma resistência elétrica desconhecida. Tá? Isso, então, ocorrerá a partir da utilização de outros resistores com resistência conhecida e um galvanômetro, todos eles acoplados a uma fonte de força eletromotriz. Então vamos ao esquema que será estudado. Então aqui temos a ponte de Wheatstone, tá? Esta configuração aqui. Então notem que temos acoplado ao circuito uma fonte de força eletromotriz, indicada aqui. Temos um galvanômetro na região central do circuito, dessa parte do circuito. Temos a resistência M, N e P, que são resistências que podem variar e cujas resistências são conhecidas com precisão. Tá? Então eu conheço inicialmente as resistências M, N e P, tá? E quando eu vario, também eu sei exatamente o valor que elas possuem. S1 e S2, que são duas chaves para abrir e fechar o circuito, e também a resistência X, que é exatamente a resistência desconhecida, a resistência que eu pretendo determinar nesse problema, neste exemplo. Então, com as chaves S1 e S2 fechadas, ou seja, após nós fecharmos essas chaves aqui, obviamente vai surgir uma corrente no circuito elétrico, uma vez que ele está acoplado a uma fonte de força eletromotriz. Tá? Quando nós então fechamos essas chaves S1 e S2, nós podemos variar, tá, cada uma dessas resistências aqui, ó, a resistência M, N e P. Então podemos variar essas resistências. Tá? Lembrando que resistências variáveis podem ser pensadas como potenciômetros. Né? Então eu posso variar essas resistências aí até os valores que eu desejar. Então a ideia aqui é variar essas resistências até que o galvanômetro não acuse nenhum tipo de corrente atravessando por ele. Tá? Então, quando o galvanômetro parar de indicar, quando o ponteiro do galvanômetro não indicar nenhuma corrente, então eu paro aí a minha configuração. Então, paro de variar então, essas resistências M, N e P. Nessa situação, então, disse que a ponte está em equilíbrio, ou seja, é quando não há nenhum tipo de corrente atravessando o galvanômetro. A ideia, então, aqui é, a partir desta configuração, encontrar a resistência do resistor X, a partir, então, das resistências M, N e P. Vamos, então, à resolução do problema. Bom, quando não há nenhuma deflexão no galvanômetro, então isso indica que não há nenhum tipo de corrente atravessando esta região central aqui, ó, do circuito, tá? Este segmento de fio. Então, obviamente, se não há nenhum tipo de corrente atravessando o galvanômetro, não há nenhuma deflexão dele. Tá? Então não há corrente elétrica atravessando o galvanômetro. Nesse caso, então, a corrente elétrica que atravessa o resistor M é igual à corrente elétrica que atravessa o resistor N. Tá? Uma vez que não tem nenhum tipo de corrente atravessando aqui, então toda corrente que atravessa em M, o resistor M, e chega a B, também atravessa o resistor M e chega em A. Tá? Desse modo, então, eu estou ilustrando aqui, ó, que a corrente 1 que atravessa o resistor M é a mesma corrente 1 que atravessa o resistor M. O mesmo, então, pode ser dito para os resistores X e P. Tá? Então, novamente, como não há nenhum tipo de corrente atravessando o galvanômetro, toda corrente que atravessa X e chega a C também atravessa o resistor P. Tá? Então, a corrente que atravessa os resistores é I2. Nesse caso, então, os pontos B e C eles estão no mesmo potencial. Tá? Esses dois pontos eles estão no mesmo potencial. Não há nenhum tipo de corrente, não há nenhuma diferença de potencial nos terminais do galvanômetro, uma vez que não há corrente. Então, esses pontos aqui estão no mesmo potencial elétrico. Tá? Então,
diferença de potencial entre A e B, tá? A e B, ela deve ser igual à diferença de potencial entre A e C, tá? Uma vez que B, o potencial P e C são iguais. Tá? Então, escrevendo aqui os potenciais, a diferença de potencial entre A e B em termos da corrente e A e C em termos da corrente e da resistência, nós temos esta equação aqui. Tá? Então, a corrente elétrica I1 multiplicado pela resistência N é igual à corrente elétrica I2 multiplicado pela resistência P. A diferença de potencial entre os pontos A e B, esses pontos aqui, superior e inferior, então vai ser a diferença de potencial. Essa diferença de potencial será igual à força eletromotriz fornecida pela fonte, tá? Como é possível verificar aqui no circuito. Além disso, nós também sabemos que essa mesma diferença de potencial pode ser pensada e explicitada em termos das diferenças de potencial nos resistores M e N, tá? Indicado aqui, e nos resistores X e P, indicado aqui. Tá? Então, nós temos aí a diferença de potencial entre A e D, é a corrente elétrica, tá? Que atravessa esse segmento, multiplicado pela resistência equivalente desse segmento. Como é uma associação em série, a resistência equivalente de uma associação em série é basicamente a soma das duas resistências, como está explicitado aqui. O mesmo, então, eu tenho para este segmento aqui. Tá? Então, nesse caso, eu terei I2 multiplicado pela resistência equivalente, que é X mais P, tá? Conforme está explicitado na equação. Eu posso reescrever essas duas equações, tá? Em termos de I1 e I2. Tá? Então, com isso, eu tenho aqui uma equação 1, 2 e 3. O próximo passo, então, é relacionar essas três equações. Tá? Então, substituindo aí a equação 2 e 3 na equação 1, nós temos essa expressão aqui. Tá? Notem que a força eletromotriz ela cai fora aí da equação, tá? De modo que, rearranjando os termos, tá? E cortando alguns termos iguais, idênticos, a gente encontra a nossa solução. Tá? Então, que é basicamente a seguinte: a resistência X ela pode ser escrita, então, como o produto das resistências M e P dividido pela resistência N. Tá? Então, notem que com uma fonte de força eletromotriz, um galvanômetro e 3 resistores variáveis, é possível determinar a resistência elétrica de um outro resistor qualquer, né, com resistência inicialmente desconhecida, simplesmente utilizando este esquema experimental aqui, conhecido como ponte de Wheatstone, tá, e regulando aí as resistências variáveis até que nenhuma corrente passe no galvanômetro.